Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos, né? Hoje a gente vai estar começando uma nova sequência, né? No caso ligado à matemática, e a gente vai estar começando justamente com juros simples, né? Então a gente vai estar vendo matemática no que diz respeito aos conceitos, né? E depois na sequência trabalhar em cima de exemplos, né? Relacionados a esse conteúdo da área matemática, tá bom? Primeiro ponto, né, referente à definição, no caso aí retratando juros simples, né, que é justamente um acréscimo sobre o valor tratado inicialmente em uma aplicação financeira ou de uma compra feita a crédito, né? Por exemplo, o valor inicial de uma dívida, empréstimo, né, ou investimento é chamado de capital. A esse valor é aplicada uma correção chamada de taxa de juros, que é expressa em porcentagem, né? Então, o juros simples, né, ele nada mais é do que um acréscimo, né, de um valor, né, trabalhado de forma específica, levando em consideração a relação de porcentagem sobre o mesmo, né? Então você não tem variações referente a valores dessa porcentagem a serem cobradas. Então o juros simples ele vai estar trabalhando com uma escala tipo fixa, né? E justamente quando se trata de juros compostos, se muda, né, essa aplicação, né? Você consegue ter justamente a questão de variações, né, no decorrer do trâmite financeiro, o qual está sendo retratado aquele valor inicial, né? Bom, então vamos tratar de como calcular essa questão dos juros simples, né, com base em um exemplo, né? A gente vai trabalhar em cima de dois exemplos, né? O primeiro vídeo como exemplo, o segundo trabalhando um exemplo já um pouco mais avançado, trabalhando a parte de montante, tá bom? Bom, no que diz respeito à construção, né, do cálculo, né, os juros ele vai ser justamente o produto, levando em consideração o capital, né, que é justamente o valor que você vai ter inicial, a taxa de juros, né, que nesse caso tem uma relação importante, né, aí já é uma simplificação da fórmula, né, a taxa de juros ela deve ser dividida, né, por 100 para você já converter para o valor específico dos juros sobre o capital aplicado. E um outro fator importante, né, justamente o tempo, né, que vai estar relacionado com a taxa de relacionado ao tempo, né, levando em consideração a taxa de juros aplicada, né? Então, um valor específico de juros, né, aplicado a um determinado tempo, o quanto é que ele vai estar se convertendo em valor, né, para esse fluxo financeiro que você vai estar trabalhando. Bom, no exemplo, quanto rendeu a quantia de R$ 2.000 aplicados a juros simples com a taxa de 3,5% ao mês, no final de 2 anos, né? Então, tratando a questão do problema, né, a gente tem que ficar atento com as condições, né? Primeiro ponto aqui, o valor específico do capital, né, que é justamente R$ 2.000, né? Então, um valor que ele é imutável, né, levando em consideração a aplicação do problema, né? E aqui tem a condição informando, né, que é justamente a juros simples, né, ou seja, não vai ter oscilação. E aqui entra a taxa de porcentagem, né? Taxa de porcentagem que vai ser justamente de 3,5% de juros. E aí, no caso, é um juros que ele é acrescentado a cada final de mês, né? Então, esse dado é importante, levando em consideração aquela questão do tempo, né? E aí ele traz o último dado, que é no final de 2 anos, né? Então, a primeira coisa que você tem que ficar atento aqui é que, como ele está relacionando com mês, você vai ter que converter, né, essa relação de anos em meses, né? Então 2 anos vai ser igual a 24 meses, mas isso a gente vai ver no decorrer da resolução, tá bom? Então, resumindo, R$ 2.000 aplicados, os juros é de 3,5% ao mês e a gente quer saber justamente quanto é que vai correr dos juros em 2 anos com esse valor aplicado, né? Bom, primeiro ponto, né, o C, né, que é o valor do capital, aqui igual a 2.000, a taxa, né, de porcentagem 3,5% ao mês, lembrando que você vai dividir ela por
100, né? Então, como você vai estar dividindo ela por 100, dividir por 100, o valor final ele vai dar igual a 0,035. Né? Então, é importante fazer já essa conversão, né? Para justamente chegar já ao resultado final dos juros aplicado no período indicado. Né? O outro valor é justamente aqui o tempo, 2 anos, como eu disse a vocês, como está trazendo em relação a meses, são 24 meses. Né? Então aqui é o dado que você vai estar justamente utilizando, que é 24 meses. Ok? Bom, então são esses os dados, e aí de fato agora é aplicar na fórmula para poder chegar ao valor dos juros, né? que vai se conseguir com o passar desses 24 meses. Bom, na montagem da fórmula, ela fica aqui dessa forma, né? O que a gente está querendo descobrir é os juros que correu no período específico. E aqui a gente tem um produto do capital, vezes a questão do percentual dos juros e o tempo. Né? O tempo aí convertido em meses. Né? Então, na relação vai ficar dessa forma aqui. 2.000 vezes 0,035 vezes 24. Né? E aí você justamente vai estar encontrando, né, o juros específico que correu nesse período. Realizando a multiplicação, a gente vai encontrar esse valor aqui, 1.680. Então, você aplicando R$2.000, com base nesse aí, percentual de 3,5%, né, correndo 3,5% por mês, né, num período de 2 anos, você vai ter 1.680 de juros. Lembrando que é os juros. Né? Se você for saber a soma do capital com juros, vai ser justamente o montante. Então, eu apliquei R$2.000, então no final de 2 anos eu vou ter R$3.680. Então, isso aí vai ser o montante. Os juros ele é só o 1.680. O montante vai ser a soma dos dois valores, né, do capital inicial com os juros transcorridos no período de 2 anos, que vai dar justamente 3.680. Tá bom? Bom, é isso. Não deixe de se inscrever no canal, não deixe de curtir os nossos vídeos. Toda semana tem vídeos novos, né? E a gente vai fazer mais um exemplo ainda de juros simples. Valeu!